já estava acontecendo um movimento de investimento em design, né, design estratégico, design de serviço, né, design como área de investimento de empresas no Brasil. E a pandemia potencializou esse olhar por causa da questão, né, da digitalização, da transformação digital, né, de as pessoas olharem mais para serviço. Mas antes já estava vindo numa crescente, não recente, né, eu diria da última década, assim, das empresas olharem mais para isso e investirem mais nesse setor. Na minha opinião, qual que era o estágio de desenvolvimento, né, da utilização do design estratégico pré-pandemia no Brasil? Legal. Cara, acho que antes assim, da pandemia em si, acho que o mercado do design estava evoluindo muito, e acho que muito por conta principalmente por conta dos serviços digitais em si, né? O quanto a nossa profissão ficou muito valorizada para desenvolvimento de produtos digitais, principalmente, né? E o quanto também muitas empresas estão internalizando essa área, então acho que saindo um pouco aí das consultorias, internalizando e criando suas próprias áreas do design. Então acho que a gente estava indo num caminho rápido até, né, de desenvolvimento usando a abordagem do design, e eu acho que a pandemia acelerou isso muito mais ainda, né? Acho que uma das principais vagas que a gente vê hoje em dia tão relacionadas com design, tão relacionadas com o uso da abordagem do design aí para desenvolvimento de produtos e serviços, principalmente digitais. Esse olhar do pré-pandemia, né, a gente já vem acompanhando as empresas brasileiras que utilizam e não utilizam design há muito tempo, né? O nível de maturidade das empresas em relação ao design, ela muda muito. Então, depende muito do que o empresário vê, né, como importante para o negócio dele. A gente tem empresas que já vêm utilizando o design de forma estratégica, se posicionando no mercado, por meio do design, da inovação, e outras empresas que ainda estão namorando essa temática, né? Se aproximando do design, da inovação, tentando entender um pouquinho melhor o que é design, como ele pode ajudar na empresa, como ele pode contribuir melhor para o desenvolvimento estratégico da empresa. Então, mesmo no período pré-pandemia, a gente já tinha, né, uma variedade muito grande de maturidade do uso do design nas nossas empresas brasileiras, até porque temos uma gama muito variada de empresas, setores, né, onde as nossas empresas atuam, e também uma gama muito variada de porte das empresas. A gente vê que temos 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, e muitas dessas empresas ainda não conseguem investir em design muitas vezes, né? Mas a partir do momento que elas têm a oportunidade de conhecer o design, ver como o design pode contribuir de fato para o resultado da empresa, elas certamente passam a tratar o design como um investimento. Transformou o digital, assim, sabe? Eu acho que tipo, a transformação digital era um assunto muito falado nos últimos anos e o ano passado acabou meio que todo mundo não falou mais sobre transformação digital porque, cara, já tinha que ser digital e pronto, né? Eu acho que isso fez muito, né, essa aceleração fez muito com que abrisse várias vagas no mercado para designers, né? Acho que eu vi isso bastante, o mercado bastante aquecido, talvez não no início da pandemia, mas agora, principalmente finalzinho do segundo semestre passado e começo desse primeiro semestre, com toda certeza, né? Então, acho que as empresas entenderam um pouco a importância do contexto digital, né? O quanto elas precisam criar essas interações digitais com seus clientes, fornecedores, etc., e o quanto a função do designer para desenhar essas interações era extremamente importante, né? Então, eu acho que por conta disso, né, a gente tem sido bastante aí acionado, né? Eu não consigo dizer no ponto de vista de consultoria, porque eu não faço mais parte de uma, mas com certeza dentro de empresa a gente sempre tem vaga disponível buscando pessoas para ajudar a desenvolver uma interação mais fluida digitalmente com os nossos clientes. Teve, né, uma
um impacto muito grande da questão da pandemia em todas as áreas e em todos os setores, né? Seja do ponto de vista das empresas, seja do ponto de vista dos profissionais criativos, dos escritórios de design. Então, o ano de 2020 foi um ano de muita adaptação para todos, né? As empresas tentando entender aonde poderiam fazer cortes, né? O que elas poderiam reduzir para tentar passar pela questão da pandemia. E os criativos, os escritórios de design, né, os profissionais que atuam aí desenvolvendo soluções para as empresas, também tiveram que se adaptar, né, justamente para atender a essa demanda por digitalização das empresas, se reestruturar em termos de equipe agora com o trabalho em home office, né? Então, como desenvolver projetos criativos trabalhando à distância. Então, foram inúmeros os desafios, né, que todos passaram e ainda estão passando, porque hoje as equipes, a maioria dos escritórios estão com equipes trabalhando online, trabalhando em home office. Isso, por um lado, é uma vantagem, porque a gente está tendo oportunidade de ter equipes mais multidisciplinares e maior interação entre profissionais de outros países, né? Sejam de outras cidades, outros países, então eu acho que aí ganha-se muito em conhecimento, em troca de informações culturais, mas perde-se um pouco aquela coisa do talk, né? Da conversa, da interação no desenvolvimento de uma criação, de uma solução, que é aquilo que a gente tem no momento presencial dentro dos escritórios. E esse é o desafio de todos nós, né? De todas as equipes, sejam dentro das empresas, né? Das indústrias, seja dentro dos escritórios de design e dos criativos. Mas todos se adaptando aí, conseguindo trabalhar com essa realidade e fazer aí um trabalho bem importante do ponto de vista de entrega de design, inovação estratégica para as empresas. Houve uma procura muito grande pelas consultorias, né, por esse olhar focado no usuário, na experiência das pessoas. Então, quem trabalha nas consultorias estratégicas já há algum tempo, né, tá vendo essa mudança do olhar puramente estratégico para um olhar também de design, né, isso dentro das consultorias. Os profissionais do mercado que trabalham com design estratégico, né, com essa visão mais não tangível do design, também começaram a perceber esse movimento, né, por serem contratados ou por consultorias ou por empresas de design que estavam sendo compradas por consultorias. E os clientes, né, as empresas que contratam esses serviços todos começaram... tudo isso aconteceu porque eles começaram a ver a necessidade de ter um olhar mais específico que não era presente antes completamente dentro do cenário de consultoria estratégica. Passado esse susto inicial da pandemia e a gente entrando agora nesse momento inter-Covid, né, a gente percebe que as empresas que em 2020 fizeram cortes e cortaram principalmente, né, a questão do design, inovação, esses investimentos para ficar com o que era mais essencial dentro da empresa, hoje a gente percebe que as empresas estão se reestruturando, se reorganizando, tanto para esse momento inter-Covid para se recuperar, se reestruturar no futuro. E a gente vê que agora o design é cada vez mais estratégico para as empresas. As empresas que estão investindo nisso agora, estão se reestruturando, vão colher esses resultados no futuro. Então, a gente fala toda essa questão da digitalização das empresas, né? As empresas vinham aos poucos, se organizando, trabalhando a questão da digitalização, o e-commerce, né, tentando entender esse mundo virtual, e hoje elas foram forçadas a fazer isso rapidamente, né, e isso não volta mais atrás. Essa é uma situação, uma vivência que nós temos hoje, que ninguém vai abrir mão de algumas comodidades do mundo digital, do mundo virtual, e as empresas vão ter que se adaptar para isso, e nada melhor do que um profissional, né, que possa ajudar as empresas nesse sentido. E aí, se a gente for olhar para a questão do service design, por exemplo, que pode ajudar as empresas a entender qual é a sua jornada, como é que ele pode propor um bom atendimento, uma boa entrega, né, para o seu cliente. Entender qual é a necessidade do usuário, o que o usuário está precisando e o que eu preciso entregar para ele. Então, são coisas que um profissional realmente precisa estar envolvido nesse processo, e é nisso que a gente entende que é tão importante o trabalho do designer.
Então, acima de tudo, as empresas precisam entender que isso é um investimento e não um gasto. O designer, ele certamente vai ser o design ou o designer, a contratação de um designer, certamente vai ser um investimento que vai trazer retorno para a empresa, seja isso a curto, médio ou longo prazo. Né? Então, há necessidade de profissionalização das empresas nesse sentido. E o design se torna cada vez mais estratégico no momento em que a gente está vivendo, inter-Covid e depois pós-pandemia, que a gente não vê a hora de chegar esse momento, né? Esse movimento do design estratégico já vem acontecendo, né? Como eu falei, há mais de uma década no mundo, fortemente, né? Não só no Brasil, mas é um movimento mundial, né? No Brasil, a gente vê ele acontecendo um pouco depois, mas está acontecendo agora, né? Existe um boom enorme do mercado olhando para o design, né? Olhando para o design como algo de valor que pode trazer inovação e um olhar específico focado no usuário. Então, passado o susto inicial, eu diria que a onda já estava subindo, né? Continua aumentando e agora talvez haja uma valorização ainda maior desse trabalho por conta do contexto, né, da pandemia, que nos exige um olhar mais disruptivo, um olhar mais de adaptação, né, aos novos cenários e contextos e às novas necessidades das empresas e das pessoas. Eu acho que, assim, se fosse tirar uma fotografia hoje, né, desse momento inter-Covid, assim, do que eu estou enxergando no mundo do design, como eu já falei antes, assim, acho que, tipo, mercado aquecido, muitas áreas, muitas vagas, dos níveis e nomenclaturas diferentes, essa confusão da nomenclatura dos nomes do design aí. Então, eu vejo bastante difundido, assim, acho que muitas empresas entenderam, de uma forma geral, grandes empresas principalmente, entenderam um pouco o valor do design nesse sentido de construir essas jornadas digitais, principalmente falando digital, tá? Então eu vejo um mercado mais maduro e eu vejo um mercado mais maduro muito por conta da pressão que a crise pandêmica fez, né, acontecer, e aí, consequentemente, eu vejo um mercado aquecido, né? Então, se o mercado entende ali, as empresas estão entendendo o valor do design na construção das suas interações, serviços, produtos e etc., obviamente a consequência é fazer com que o mercado de designers aí esteja aquecido. Então a gente vê bastante vaga aparecendo, e aí nas diferentes nomenclaturas possíveis aí, né? Tipo design de produto, design estratégico, service design, mas no final do todo mundo quer algum designer para desenhar alguma jornadinha fluida ali para uma entrega mais interessante, né? Eu acho que o design está se desenvolvendo para outros campos, né, para além do próprio design. Acho que, como profissionais de design, temos muito a explorar, né, que está entrando no mercado agora e que já está no mercado. O mercado está totalmente aquecido para os designers e tem muito campo ainda para ser explorado, né? As empresas, algumas já estão investindo, outras estão começando a descobrir, né, através de consultorias ou de áreas internas. Então, tem um campo enorme aí para ser explorado e desenvolvido nos próximos 5 anos, eu diria, potencializados pela pandemia, né, por causa da necessidade das empresas. Eu vejo um crescimento, cara, não tem como não falar, porque por mais que muitas empresas foram forçadas a irem para o digital, tal, acho que muita experiência capenga aí não fluida, não bem pensada, então acho que tem aí ainda uma sobra de projetos muito interessantes de repensar experiências híbridas, principalmente, né? Então, como é que, se no momento eu entregava fisicamente, outro digitalmente, agora como eu entrego de uma forma híbrida, né? Ou até mesmo designers aí que vão trazer uma visão mais digital mesmo para as entregas de algumas empresas, porque a gente viu o quanto para alguns negócios faz total sentido ter interações mais digitais, né? E o quanto isso foi muito acelerado por conta da pandemia. Então, eu acredito que o futuro do designer é cada vez mais digital. Não desconsidero serviços físicos, serviços híbridos,
mas cada vez mais digital, cada vez mais com touch points, aí, pontos de contato digitais ali, então acho que isso cada vez mais é um ponto importante para ser pensado, assim, como designer. E a perspectiva, como eu vinha falando, para o trabalho do designer estratégico no Brasil, nesse período, nessa expectativa, né, do pós-pandemia, 2022, 2023, é justamente um aumento dessa demanda, porque as empresas vão ter que se adequar a essa nova realidade da digitalização, da prestação de serviço. E quando a gente fala nessa experiência, né, que o cliente vai ter em contato com aquela empresa, um cliente que tenha tido uma experiência ruim, ele não volta a comprar, ele não volta a buscar aquela empresa. Então, as empresas, elas realmente vão ter que investir nessa questão do design, na questão da digitalização. Isso é um caminho sem volta. E é preciso ter o envolvimento de profissionais, né? Tanto do design estratégico, do design de serviços, de UX, UI, que a gente chama, né, de design de interface, justamente para a gente trabalhar e desenvolver as empresas nesse sentido. Então, eu vejo que é uma oportunidade para os profissionais do design, tem que estar preparados para essa questão desse novo universo, esse novo mundo digital, né? E, acima de tudo, também, especialmente para a questão do design de serviço. E isso a gente não fala só nesse momento pós-pandêmico, né? Mas também quando a gente está falando das questões de sustentabilidade. A gente está caminhando em busca de um mundo melhor, em busca de soluções mais interessantes para todos, menos impactantes, e para isso é preciso ter trabalho, desenvolvimento, envolvimento de profissionais adequados nesses processos, para que a gente de fato tenha, né, soluções que sejam importantes para o dia a dia de todos nós, e que a gente tenha produtos e serviços melhores no nosso mercado, que o cliente, que os consumidores, que os usuários tenham condições de escolher aquilo que é melhor e mais importante para eles, e melhor para todos, né? Melhor para o meio ambiente, por exemplo, melhor para a nossa sociedade. Então, é preciso entender esse universo, né, dos consumidores, entender as necessidades dos usuários, propor soluções realmente interessantes. E isso, sem dúvida, é um trabalho estratégico e um trabalho onde o designer e o design pode contribuir. Eu acho que qualquer reporte, quando é muito bem feito como esse, ele ajuda o mercado a entender um pouco mais o valor que o design tem, né? Então, qualquer reporte que a gente vê aí, desde lá da McKinsey, muito tempo atrás, e outros que surgiram no meio do caminho, são sempre importantes para mostrar para o mercado o valor que o design tem para desenho de interações, experiências e etc., né? Eu acho que esses reportes ajudam a deixar o mercado mais maduro e, consequentemente, o mercado mais maduro são mais oportunidades aí de projetos e, consequentemente, ainda de serviços muito bem entregues, né? Então, eu acredito muito que o report ele tem um papel para ajudar a educar as empresas a entenderem no valor que nossa profissão tem, né? Mas não mais do que isso, também mostrar o quanto as empresas podem se entregar jornadas cada vez mais interessantes, mesmo pós-pandemia, de forma híbrida, física digital, de várias formas, porque elas vão ser muito bem pensadas por nós, né? Então, eu acho que ajuda o mercado a entender e criar maturidade, que é muito importante para a gente sempre avançar de uma certa forma nesse mercado. A gente acredita que a importância de um relatório como Negócios 2023 para esse crescimento desse nosso ecossistema é justamente debater, né, o papel do design, da inovação, o papel do designer dentro desse desenvolvimento mais estratégico das nossas empresas, para que a gente possa realmente ter empresas mais consolidadas, mais competitivas e mais preparadas para o mercado, seja o mercado brasileiro ou o mercado internacional. É preciso se preparar, se estruturar, entender qual é a necessidade desses nossos clientes, usuários,
E, sem dúvida, a gente tratar essa questão do design, como o design pode, de fato, contribuir dentro desse olhar, dentro desse desenvolvimento, o quão importante o design é para as nossas empresas e para a competitividade, e como a gente pode acessar, né, esses profissionais e entender melhor a utilização do design, porque a gente percebe que ainda existe um gap entre o que o design pode fazer, né? Qual a contribuição do design para as empresas e como as empresas entendem esse processo, ou até mesmo como as empresas podem chegar até esses profissionais, gerenciar esses processos de inovação e desenvolvimento por meio do design. Então, eu acredito que todo o debate, todo o material, todas as publicações que a gente tem a respeito do design, eles contribuem imensamente para que a gente possa desenvolver essa temática aqui no Brasil e fora também. Esse trabalho é muito importante para levantar o assunto, né? Trazendo dados de mercado, trazendo essa conversa para um nível mais de negócio, mais estratégico. Então, eu acho que para o fortalecimento do ecossistema, do design no mercado, eu acho que esse trabalho vai ser um grande contribuidor assim, para trazer a conversa para níveis mais de liderança nas empresas, né? E para trazer a conversa para as organizações de uma forma bastante organizada e profissional. E aí, galera, tudo bom? Aqui é Vitor Del Rey, presidente do Instituto Gueto. Gueto é gestão urbana de empreendedorismo, trabalho e tecnologia organizada. Nós somos os beneficiários desse ano do CEPS Design Day e a gente está passando aqui para agradecer. Muito obrigado. As doações vão servir para a gente continuar formando e capacitando jovens pretos para o mercado de trabalho nas mais diversas áreas. Muito obrigado. É nóis.